Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal, enquanto eu sigo nesse inferno aqui, nessa situação absurda, minha vida parada aqui, tudo destruído por culpa dessa gentalha, e sigo tentando aqui, enfim, resolver esse problema para continuar minha vida aí, a despeito desse inferno que eu estou aturando há muito tempo, e vou fazendo o que não destruíram ainda, que são os vídeos aqui do YouTube, tá? Ontem eu ia fazer o vídeo aqui, mas deu um problema, o celular quebrou, a película, né, de vidro do celular, eu tenho dois aqui, né, o que eu geralmente gravo, quebrou ali a película de vidro, e aí, como eu não tinha... Eu até gravei o vídeo, mas aí ficou ruim, ficou ao contrário, porque eu gravei no vídeo no celular novo, né? Então, enfim, aí não deu para publicar, que era um vídeo sobre a questão das teorias da conspiração lá do Trump, né? E aí eu deixo para fazer esse vídeo aí, de repente, para semana que vem, porque não tem tanto problema assim, não é tão urgente, tá? E aí também deu problema no Ring Light aqui, que é esse suporte, né, que tem a luz aqui para poder facilitar o vídeo. Então tudo isso aqui deu problema e aí dificultou. Mas eu estou trazendo para vocês hoje um vídeo falando sobre o fim da jornada 6x1, que viralizou aí nessa campanha para colher as assinaturas lá, que eu falei disso no vídeo de anteontem, né? E aí vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre essa viralização disso aí, e o quanto que os deputados de direita estão sendo pressionados a votar a favor, tá, dessa medida, beleza? Antes eu deixo para vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo livro, meu novo romance, tá? Então saiu aí, tem menos de um mês, tá? Quem quiser entrar em contato aí, Litoral Altura, a gente conversa a respeito, e você leva 2 marcadores, tá aqui, tá? E também o meu livro de poemas, que saiu no ano passado, tá? Tem um ano mais ou menos que saiu o livro. E aí, ou você leva os 2 juntos, ou leva um só, um de cada, né? Ou um só, e aí de qualquer maneira você leva os marcadores, beleza? Então, pessoal, vamos lá. Vamos falar sobre essa questão aí do fim da escala 6x1, né? Eu também falei no vídeo de anteontem, trouxe para vocês aqui vários exemplos de países que já estão, testando, né, jornada de 4x3, né? Inclusive algumas empresas no Brasil estão fazendo isso também, mas essa já é uma medida aí que já está acontecendo em outros países há bastante tempo. Islândia, Portugal está fazendo isso, Nova Zelândia e Holanda, enfim, né, uma série de países, porque é uma questão de civilidade, né? Já fiz vídeo aqui também falando sobre aquela figurinha lá da Fiesp, dizendo que as pessoas têm que almoçar em 15 minutos com uma mão e trabalhar com a outra, enquanto que você vai na Itália, por exemplo, tem um documentário do Michael Moore que mostra isso aí de maneira evidente, as pessoas ali sendo entrevistadas, as pessoas em vários lugares, as pessoas têm 2 horas de almoço, né? E isso não diminui o rendimento, né? Ainda que esse não seja exatamente o único parâmetro, porque o parâmetro principal, né, enfim, é o bem-estar das pessoas, né? Agora, mesmo no caso do rendimento, se a gente for olhar, a Itália é do tamanho do Brasil, a economia da Itália é do tamanho do Brasil, e a Itália tem menos de 1/3 da população brasileira. Então, enfim, não bate ficar defendendo o que a direita brasileira defende, que essa figurinha da Fiesp, por exemplo, né? Os números sustentam o contrário, tá? Bom, então vamos falar um pouquinho aqui dessa medida, porque foi um projeto de lei, né? E eles estão naquela fase de colher assinaturas, tá? Eles precisam de 171 assinaturas para que o projeto comece a ser discutido lá na Câmara e depois entre em votação. E aí tem uma notícia aqui da Auditoria Cidadã da Dívida, tá? Da Maria Lúcia Fattorelli, tem a página lá do Instagram deles, ela tem página no YouTube também e tal, já fiz até vídeo aqui falando sobre isso. E a matéria diz o seguinte: vida além do trabalho, pelo fim da escala 6x1, redução da jornada de trabalho sem redução salarial já. É preciso fortalecer essa luta. Como publicado pela CSP, a Com Lutas, uma das reivindicações históricas da classe trabalhadora, a redução da jornada de trabalho sem redução de salário viralizou nas redes sociais nos últimos dias e ganhou força no debate político nacional. Trata-se da luta pelo fim da jornada 6x1, encampada pelo movimento VAT, Vida Além do Trabalho, e que se tornou tema de uma PEC, proposta de emenda à Constituição, que está em fase de recolhimento de assinaturas no Congresso para iniciar a tramitação, foi o que eu falei, né? A reivindicação é pelo fim dessa jornada considerada desumana, que prejudica o bem-estar e a saúde mental, enfim, né? Podemos dizer aqui a paz mental, né? Melhor, que eu não gosto muito dessa expressão saúde mental, mas enfim, prejudica o bem-estar e a paz mental dos trabalhadores,
ao inviabilizar tempo para descanso, convívio familiar e atividade de lazer, já que são 6 dias de trabalho e apenas 1 de folga, em algumas escalas inclusive flexível, né? O cara pode até obrigar o sujeito a trabalhar até 7 dias por semana, isso por culpa da turminha aí do Temer, né? Bolsonaro, enfim, e essa gente toda que tá cagando e andando aí pro trabalhador, para as pessoas, estão preocupados mais é com grana e só isso, certo? Para iniciar a tramitação, continua aqui a notícia, né, da Auditoria Cidadã, a PEC precisa reunir a assinatura de no mínimo 171 dos 513 deputados, foi o que eu falei também aqui, né? No entanto, no Congresso, formado em sua maioria por parlamentares, empresários ou representantes dos setores patronais, o tema causou grande polêmica. Deputados do PL, como Nicolas Ferreira, Eduardo Bolsonaro e Marco Feliciano, por exemplo, deram declarações absurdas contra a PEC, defendendo na prática que os trabalhadores devem trabalhar até a exaustão. E é uma gente canalha, né, porque os deputados, por exemplo, né, parece que eles trabalham 3 dias por semana, né, terças, quartas e quintas. Então, quer dizer, e mesmo que ele decida, porque o problema dessa questão, né, desse tema, não é exatamente proibir o sujeito de trabalhar 10 horas por dia, 10 dias por semana, se ele quiser, né? A questão é criar uma lei que impeça o empresário, o patrão, o dono da empresa, de obrigar o cara a trabalhar esse tempo todo. Ele pode chegar e dizer, olha só, você topa, eu te pago mais, na lei tá aqui bonitinho, entendeu? Ó, se você quiser, você ganha mais aqui. Você não é obrigado, a lei não te obriga, etc. Então não posso fazer isso, mas se você topar, se você for aí um workaholic, alguém que gosta de ficar trabalhando todo dia, seja feliz e ó, vai ganhar mais. Se você não quiser, você tem que ser respeitado nisso, né? Esse é o ponto aí. Inclusive porque a maioria dessas pessoas que viram empresário, né, ou o sujeito realmente ali é um viciado em trabalhar, quer trabalhar todo dia, toda hora, o tempo todo, é direito de cada um, né? Ou então é alguém que quer botar os outros para trabalhar e ficar curtindo. Tem muita gente que vive assim, né? O cara ganha ali uma grana maior de herança ou de, sei lá, né, um prêmio qualquer aí, compra uma empresa e vai trabalhar 2, 3 dias por semana e bota os outros para trabalhar todo dia. Muita gente faz isso. E aí, então, quer dizer, fica uma coisa cínica, né? E etc e tal. Bom, para além disso, eles dizem aqui o que eu tenho, né, martelado com vocês aqui várias vezes. O Congresso é formado por uma maioria esmagadora de direita, né? E ela diz até que empresários e representantes dos setores patronais. Quem coloca essas pessoas lá são são os eleitores, é o povo brasileiro, né? E mesmo que você que esteja aí, né, você está lá na época da eleição, está escolhendo o candidato, mesmo que o sujeito não seja um empresário, se ele for de um partido de direita e ele for para lá, ele vai passar a ganhar muito bem. Ele vai ganhar lá o salário, vai ganhar uma série de outras, enfim, benesses que ele tem ali. Invariavelmente, quem vai para lá pela via da direita, sem ser empresário, acaba virando empresário, né? E normalmente o empresário no Brasil ele tem essa mentalidade, que é a mentalidade neomazomba, não está nem aí para o trabalhador, não tem uma perspectiva civilizada de, enfim, né, de salvo as exceções que sempre existem, evidentemente, né? Mas no geral é isso aí, é isso que a gente está vendo aqui, né? São contra 90 e poucos deputados, só um do partido Bolsonaro votou a favor dessa, assinou, né, para esse projeto aqui, tá? Bom, e aí eles continuam aqui para finalizar. Os políticos da direita, contudo, têm sido alvo de críticas até de seus apoiadores e de ironias que criticam os privilégios de deputados e senadores no Brasil que trabalham no máximo 3 dias por semana quando o fazem, né? Ou seja, não tem nenhuma moral para atacar a redução da jornada de trabalho dos outros, né? Aí ela continua aqui, né? Para finalizar, já o governo Lula divulgou uma nota vergonhosa através do Ministério do Trabalho em que informou que tem acompanhado o debate, considera a redução da jornada possível, mas que essa questão deveria ser tratada em convenção e acordos coletivos entre empresas e empregados, né? Ou seja, repete o mesmo discurso dos setores empresariais. Realmente é preciso criticar o governo Lula por estar fazendo isso, né? Por não tomar uma atitude mais veemente. Porém, a gente também tem que ter um pé atrás nessa questão. Por quê? Porque o Congresso, que é o Congresso chantagista que a gente tem no Brasil e que o Lula tem que aturar todo dia lá, é um Congresso de direita,
Então, quer dizer, é inevitável, se o Lula começar, né, a defender várias pautas ao mesmo tempo que são contra a cabeça dessa gente, daqui a pouco eles boicotam, sabotam, chantageiam, entendeu? Quer dizer, então, por um lado, a gente tem que cobrar, né, tem que fazer esse papel de cobrar do governo esses posicionamentos, só que por outro, a gente tem também que entender o contexto e tem que, enfim, tem que desenhar onde está a culpa disso estar acontecendo. Essas pessoas que estão ali dando declarações absurdas e indo contra os seus próprios eleitores, né, são pessoas que foram postas lá por eleitores, então não tem outro jeito, né? Os grandes culpados dessa gente estar lá são os eleitores. Especialmente, repito aqui, os 30 milhões de eleitores que votaram no Lula para presidente e em deputados e senadores de direita, quer dizer. Então você está ali contribuindo para o Lula ficar cercado de chantagistas. Esse é o grande ponto, né? Bom, e aí, pessoal, tem uma matéria do Brasil de Fato falando sobre isso também, tá? Pauta contra a jornada 6x1 pressiona Congresso e PEC chega a 134 assinaturas. Já aumentou, né? Tá, agora tem 134. Faltam aí, deixa eu ver aqui, faltam 47, né? 47 assinaturas para finalizar aqui o mínimo necessário, tá? Existem atos previstos para o feriado, que é o feriado agora de 15 de novembro, né? O Dia da República. Desde domingo, dia 10, as redes sociais no Brasil têm uma pauta prioritária, a discussão da redução da jornada máxima de trabalho permitida no país. O assunto se sustenta entre os trending topics do X, né, que é o antigo Twitter, no Brasil. Trending topics são as notícias e matérias, ou enfim, temas, né, mais viralizados ali, que as pessoas estão mais comentando e tal, tá? A movimentação pressionou a Câmara dos Deputados. Desde sua criação até a última sexta-feira, a PEC, que pauta a redução da jornada, tinha recolhido 71 assinaturas. Até a noite de ontem, o número já tinha chegado a 134, quase dobrou por conta dessa pressão aí das redes sociais, tá? Para começar a tramitar, uma PEC precisa de 171 adesões. A movimentação é fruto do trabalho de Rick Azevedo, do PSOL, vereador eleito do Rio de Janeiro e criador do movimento Vida Além do Trabalho, VAT, que defende o fim da jornada de trabalho 6x1, e da deputada federal Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, autora da PEC, que propõe uma jornada máxima de trabalho de 36 horas semanais, certo? Em suas redes sociais, finaliza aqui, né? Azevedo informou que atos contra a escala 6x1 estão sendo organizados em todo o país para 15 de novembro, dia da proclamação da República. Locais e horários ainda estão sendo discutidos. Em entrevista ao canal Globo News, a Érica Hilton, né, do PSOL, destacou que a PEC é uma provocação ao legislativo para jogar luz para a situação precarizada do trabalhador brasileiro. O trabalhador hoje no nosso país está cada vez mais sucateado, com menos direito e com menos espaço de viver para além do trabalho, ela pontuou. E depois ela finaliza dizendo: esse é um projeto sobre dignidade da classe trabalhadora, é um projeto sobre revisão de uma escala exploratória, né, de trabalho. Obviamente, na política, conciliações, negociações e mudanças são necessárias para podermos avançar. Esse momento chegará assim que tivermos um relator indicado. Então ainda tem essa parte de assinaturas, depois você estabelece um relator e aí a coisa começa a ser discutida para depois chegar na votação, né? Tem o debate público, e isso está acontecendo, esses debates públicos aí, porque é a esquerda que está governando. Se fosse o Bolsonaro, eles fecham a porta lá, votam sem participação popular e acabou, ninguém discute, porque eles são maioria, né? Então, ou o povo entende isso, ou a gente não consegue, entendeu, avançar para patamares mínimos aí de civilidade, tá? E aí aqui eles têm aqui trechos, né, de uma fala do Rick Azevedo, que é esse vereador do PSOL, tá, que é o fundador do movimento Vida Além do Trabalho. Iremos às ruas, peço que se organizem, né, porque a gente precisa mostrar a nossa força. Tem um monte de deputado que não quer assinar a PEC e não vai assinar, provavelmente porque defende a nossa exploração, né? Esse é um projeto sobre dignidade da classe trabalhadora, diz a Érica Hilton do PSOL. É um projeto sobre revisão de uma escala exploratória do trabalho, tá? E aí tem uma declaração do Geraldo Alckmin também, que é o vice-presidente do Lula, né? Ele diz: é uma tendência no mundo inteiro, a partir do avanço da tecnologia, você pode ter uma jornada menor. Isso é um debate que cabe à sociedade e ao parlamento. Amanhã eu vou fazer o vídeo aqui com os livros do mês, né, que já chegaram aqui. Vocês vão ver que tem um deles que fala sobre isso aqui, sobre essa questão de como que a tecnologia pode fazer a gente chegar num patamar aí
de que, enfim, o trabalho passe a ser algo ali bastante mínimo, né? Um tempo de trabalho mínimo, e a gente possa realmente curtir aí as benesses da tecnologia, enfim, no futuro aí, quem sabe, né? E aí a matéria do Brasil de Fato ainda diz rapidinho aqui, 2 parágrafos, eles dizem o seguinte: hoje, dia 12, né, que foi ontem na verdade, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou ver o debate sobre a redução da jornada de trabalho 6x1 como uma tendência no mundo inteiro, cuja discussão cabe à sociedade e ao parlamento. A declaração foi feita em resposta a jornalistas após seu discurso na COP29, que acontece até o dia 22 em Baku, no Azerbaijão. O Azerbaijão é um país ali no meio da Ásia, tá? Ali era uma colônia, era um país ali que fazia parte da União Soviética, né? E depois ficou independente. Não foi ainda discutido, diz ele, né? Mas acho que é uma tendência no mundo inteiro. A partir do avanço da tecnologia, você pode fazer mais com menos pessoas e ter uma jornada menor. Isso é um debate que cabe à sociedade e ao parlamento. E esse debate envolve não apenas o fim da jornada estrito sensu, né? Mas até mesmo essa ânsia por lucro incessante que existe, né, nos empresários, nos donos aí dos meios de produção, que, enfim, essas pessoas vão aumentando ali a carga de trabalho dos outros a partir de manobras legislativas e manobras retóricas, etc., como foi feito com a reforma do Temer, né? E aí, quer dizer, as pessoas, eles ficam curtindo a vida, né, e a grana, enquanto que as pessoas ficam ralando feito condenado 10, 12 horas por dia, todo dia da semana, né, e não tem, enfim, o seu tempo de lazer, um tempo para estudar, um tempo para ampliar ali os seus conhecimentos e a sua curtição também, né. E aí, então, enfim, essa foi aqui a matéria do Brasil de Fato. E aí, vamos então, pessoal, para as repercussões, tá? O Pragmatismo Político publicou aqui um Twitter, né, da Valesca Popozuda, que é uma cantora de funk, né? E ela diz o seguinte: a escala 6x1 é uma escala que prejudica qualquer ser humano a ter uma vida com qualidade, e ela chama de saúde mental. Eu prefiro a expressão paz mental, né, que é melhor. De se dedicar a uma faculdade ou curso extra, de viver momentos de lazer com a família e amigos. E tem deputado me falando que a pessoa quer vadiar. É triste, né? E aí teve um sujeito aqui, Gabriel CRVG, né? Que deve ser Vasco da Gama isso aqui, né? E aí diz: nunca foi CLT e tá falando, kkk. Quer dizer, criticando ela por ter, enfim, né? Porque ela nunca foi carteira de trabalho. Isso não quer dizer nada. Você pode ter empatia com os outros, por que não, né? Isso não significa que você tenha que passar pelo mesmo sofrimento que o outro passou para poder defender que ninguém passe por sofrimento nenhum, né? Isso aí, quem gosta de sofrer, repito, é masoquista e perverso. Então, se ela está defendendo aqui que o outro não precisa sofrer, não, ela não precisa ter passado por isso necessariamente, né? Enfim. E aí ela respondeu, tem um monte de palavrão aqui, eu não posso ler realmente aqui, porque são vários, assim, são uns... Ela tem 5 linhas, deve ter uns 10 palavrões aqui, então, enfim, descascou isso do cara, então, enfim, né, tomou a resposta que pediu, né. Inclusive porque eu volto e meia vejo lá os comentários e tal, né, na internet, tem gente que escreve umas coisas sem pensar antes, e aí você, enfim, acaba escutando, né. Você pode pensar uma bobagem em casa e não publica, porque é melhor não publicar, né, senão você acaba sendo obrigado a escutar também. Bom, e aí uma outra notícia relacionada ainda a essa questão, também do pragmatismo político, o pragmatismo político noticiou aqui a posição da Tabata Amaral, né? Depois de muita pressão, Tabata Amaral diz que vai assinar texto contra a escala 6x1. Após ser muito pressionada e cobrada nas redes sociais, Tabata Amaral anunciou que assinará o texto que propõe o fim da escala de trabalho 6x1, mas fez ressalvas à proposta. A deputada ainda justificou que sua demora em se pronunciar sobre o tema se deveu ao fato de tê-lo submetido à análise técnica de sua equipe. Matéria completa na bio, e aí a matéria está completa lá. Depois vamos ver o que ela vai dizer, quais são as justificativas e tal, porque a Tabata Amaral é isso aí, né? Ela votou a favor da reforma da Previdência do Bolsonaro, do Temer e tal. Então, quer dizer, isso aí, ela é uma pessoa que a gente tem que estar, a gente que é de esquerda, está sempre, enfim, né, com um pé atrás com ela, né? É sempre bom pensar isso aí, tá? Enfim, e aí, matéria do pragmatismo político também, né? Publicaram aqui um Twitter também, né? Do Henry Meilhac,
Vamos ser sinceros, se o Lula conseguir assinar o término da escala 6x1 e ainda for além, e assinar a escala máxima 4x3, vai ser o grande feito que esperávamos do Lula 3, né? Vai ficar na história como o governo que libertou os trabalhadores e ainda garante mais uns mandatos de PT. E assim, eu não sou tão otimista quanto ele. Eu acho que, mesmo que o Lula consiga isso, o povo pode estragar isso, enfim, né, não renovando o Congresso da maneira correta. Não adianta nada você muda uma lei, o Temer mostrou isso. Né? Ainda que o Temer tenha roubado o governo da Dilma com um golpe, a gente sabe disso hoje de maneira muito evidente, mas, enfim, o fato é que depois entra o Bolsonaro, quer dizer, as pessoas quase que elegeram o Bolsonaro de novo, então, enfim, né, não adianta nada você modificar, estabelecer um patamar civilizatório, e daqui a pouco você bota um Congresso lá com 80% de deputados de direita, eles vão acabar com isso no mesmo instante. Né? Eles dizem isso todo dia. Marco Feliciano, fiz vídeo aqui falando sobre todos eles. Né? Marcos Feliciano, Malafaia, Bolsonaro, Paulo Guedes, toda essa escumalha, eles dão o tempo todo entrevista dizendo isso aí, trabalhador tem que ralar mesmo, é isso mesmo, e não interessa direitos, menos direitos e mais empregos, ou mais direitos e menos empregos. Uma balela, uma mentira atrás da outra, tem que comer em 15 minutos. Então, quer dizer, a gente não está nem aí para os outros, eles só pensam em si, em grana e ponto final. Né? Bom, e aí você vota nessa gente, depois você atura. Simples assim, né? E aí, pessoal, estamos finalizando aqui, né? Teve aqui, uma GPU, né? Uma página que deve ser de direita, provavelmente. Olha só o que ela escreveu. Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Ou seja, até Deus trabalhava em escala 6x1, mas o alecrim dourado não pode. Aí você vai discutir com uma figurinha dessa aqui, por exemplo, o imposto sobre herança, vai dizer, não, sou contra, porque é direito adquirido, quer dizer. Né? E eu particularmente não sou nem, eu acho que o imposto sobre herança não é nem a melhor discussão, né? Porque tem outros impostos aí melhores e tal, a gente tem, parece que um imposto de herança de 8% no Brasil, em alguns países chega a 50%, né? Mas enfim, né, eu acho que esse nem é o melhor exemplo, porém essa gente é contra tudo que favoreça o pobre, o trabalhador, melhore a sociedade, porque a direita brasileira é isso. A direita brasileira é neo-escravocrata, salvo aí, sempre lembrando as exceções de praxe, sempre existe gente bacana e tudo mais, que muitas vezes vota sem nem saber em quem está votando. Eu já escutei isso várias vezes. Não sei, cara, eu voto e se fizer cagada eu não voto mais depois. Então, assim, tem gente que não tem muito noção, né? Mas essa direita programática no Brasil, ela é neo-escravocrata. Eles dizem isso todo dia, né? Se você não escuta, você vai ficar aturando. Simples assim, né? E aí, um sujeito aqui chamado Vinícius, ele diz, né? Mais uma vez a direita usando o nome de Deus para justificar a opressão contra os trabalhadores. Entenderam por que eles precisam tanto misturar política com religião? Se as pessoas souberem o que realmente eles apoiam, não conseguirão mais se eleger. Fim da escala 6x1. É verdade, porque muitos deles se escoram em religião, em Deus e família, blá blá blá, para poder ficar defendendo que os outros continuem se escravizando ali eternamente, porque existe uma moral no trabalho que é inquestionável, né? E está longe de ser, né? Enfim, e aí o pragmatismo político finaliza aqui dizendo: só é contra o fim da escala 6x1 quem nunca viveu isso ou quem está se beneficiando do sofrimento do trabalhador. Fato, né? Então, ou você não viveu e aí você não tem a empatia necessária, ou você está ganhando um cascalhinho a mais com isso e não quer saber de perder, né? E a sociedade só caminha quando você começa a minimizar essas desigualdades. E eu já fiz vários vídeos aqui também explicando esses índices, né, que existem, o Gini, o IDH e uma série de outros índices aí que demonstram quando a sociedade está ali mais, digamos, né, mais profunda, está ali construída sob patamares mais amplos e que diminuem ali o sofrimento da maioria, etc. e tal. Então, quer dizer, e a direita brasileira não tem, essa direita programática especialmente, não tem essa ideia na cabeça, não adianta, né? Ou você vota em outras pessoas, ou eles não vão mudar por eles mesmos. Pelo contrário, eles estão lá dentro, né? Até para eles estão com a faca e o queijo na mão para continuar fazendo isso, tá? E por último, tem ainda aqui uma publicação, deixa eu ver o tempo aqui, tem uma publicação do Lindbergh Faria, e ele dizendo, o salário mínimo, ele bota tudo entre aspas aqui, que são, né, frases feitas
da direita, historicamente, para poder dizer que, né, o salário mínimo vai destruir a economia, o 13º vai arruinar a economia, se as pessoas ficarem em casa vai arruinar a economia, e a nova agora é o fim da escala 6x1 vai arruinar a economia, né? Então, quer dizer, tudo isso são essas frases feitas aí que acabam... É tudo uma farsa, né? Tudo uma mentira. Esse exemplo, né, do cara da Fiesp, lá que eu falo disso sempre aqui, o cara defende que se trabalhe 15, que se almoce em 15 minutos para trabalhar, e comendo com uma mão e trabalhando na outra. Quer dizer, na Itália, que é uma economia do tamanho do Brasil, com uma população menos de 1/3, eles têm lá, a economia é igual à nossa, tem o mesmo PIB, e eles têm uma civilidade muito maior, 2 horas de almoço, muita gente vai em casa almoçar, quer dizer. Né? Então, assim, a cabeça dessa gente é isso, eles são neo-escravocratas. Eu estou aturando uns aqui, podem ter certeza disso, tá? Bom, e aí, para finalizar, pessoal, tem aqui mais 2, né, para a gente finalizar, da Lutitima. Sempre que alguém acha absurdo quando falo da redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais, falo que a jornada de 44 existe há 80 anos. Desde que não tinha internet, computador e smartphone acessível. Se a tecnologia aumenta a produtividade, por que ainda trabalhamos tanto? Porque essa é uma desculpa, né, uma desculpa não, esse é um argumento, né, de quem investe no desenvolvimento da tecnologia, tem que melhorar a humanidade. Né? E melhorar a humanidade significa o quê? Você começar a chegar numa lógica que a tecnologia vai fazendo os serviços que ela pode fazer, a gente faz os que não dependem dela, os que ela não pode fazer, a gente vai e faz, e aí sobra mais tempo para você curtir, para você poder se divertir e ter uma vida mais ampla. Né? Esse é o objetivo da evolução da humanidade. Né? E o Glauber Braga publicou aqui dizendo o seguinte: fim da escala 6x1, chegou a hora do povo avaliar quem está junto do trabalhador. Que tal marcar aqui nessa postagem um deputado que ainda não assinou a PEC? Bora para cima, uma boa dica, né? Porque o Instagram, por exemplo, permite que você marque ali e tal, pode dar uma certa pressionada nessa galerinha de direita lá do Congresso, que não tem vocação, que não vai fazer isso sozinho, né? Por livre e espontânea vontade não vão fazer, tem que pressionar, porque, enfim, senão eles votam contra e querem mais que você trabalhe de domingo a domingo, entendeu? E de madrugada, sabe? E tudo mais. Então, pessoal, torçamos aí, né, que todas as assinaturas que faltam aí sejam colhidas para que a gente possa discutir isso aí. Lembro sempre aqui o Manifesto Marx, tá? Porque essa discussão é uma discussão comunista, né? Esse direito de você ter ali o seu tempo de lazer durante a semana, você ter ali o seu espaço de curtição, quem gosta de ficar em casa com a família fica, quem gosta de viajar, viaja, quem gosta de zoar, zoa, quem gosta de praticar um esporte, pratica. Você tem que ter esse direito garantido. Né? O mundo mais desenvolvido já está chegando nesse patamar e a gente tem que olhar para lá para poder pegar esses exemplos bons e aplicar aqui. A gente não pode ficar olhando para essa gente atrasada que existe aqui que quer continuar mantendo o Brasil no século XIX. Beleza, pessoal? Então é isso, tá? A gente se fala aí no vídeo de amanhã, que eu vou trazer aqui a lista dos livros do mês, tá? Grande abraço aí, tamo junto, fui.